aqui quem fala com vocês é o Fernando e nós vamos dar continuidade com o nosso novo programa Fé e Santidade. E vamos falar hoje da história de um santo extraordinário chamado São Justino Mártir. Nasceu ali no início do século II e foi um santo ali dos primeiros séculos, também considerado como Santo Mártir. Por quê? Ele foi aquela leva dos santos de uns 3 séculos que morreram pela causa do Evangelho. Mas isso é o final. Vamos contar ali o início da vida de São Justino. Ele nasceu no início do século II, como vos disse, ali no coração da Palestina, perto de Samaria, cidade de Siquém. E ele nasceu ali de pais pagãos, né? Os pais deles eram pagãos, mas ele tinha uma inteligência muito aguçada e um interesse muito grande pela filosofia desde pequeno. Então, desde pequeno ele se interessou pelos estudos, mas nunca a filosofia conseguiu aquecer o seu coração. Nunca a filosofia conseguiu abraçar seu coração por completo. Até que um dia ele encontrou um homem diferenciado, que sabia falar da filosofia, mas também apresentou para Justino a palavra de Deus. Apresentou o cristianismo, e isso despertou no coração daquele homem uma sede tão grande de conhecer ao cristianismo, que no ano 130 ele se converteu. E que é muito bonito isso, porque aí ele disse uma coisa belíssima, que toda vez que eu partilhar com vocês eu vou trazer um livro, e vou pedir para deixar aí na descrição o livro que eu tirei a vida dos santos, né? É de Daniel Hopes, a coleção que ele tem. E ele era assim, de acordo para ele. Para Justino, o cristianismo é a única filosofia completa. E mais ainda do que uma filosofia, é uma revelação total. Ao mesmo tempo, concepção perfeita do mundo e regra de vida, método de conhecimento e método de salvação. Olha que bonito que São Justino, ele conseguiu ver a filosofia, mas ele conseguiu entender o cristianismo. Mas quando ele se converte, ele não tira isso. Ele consegue unir as duas coisas. Então ele sabia usar a filosofia e falar de Deus. Isso era algo extraordinário na época, porque além de Justino, ele conseguir fazer essa junção, ele tinha uma ótima retórica. Ele sabia se expressar, vamos dizer assim. E ele foi um santo apologeta. O que significa? Ele era um santo que defendia a fé. O que significa apologética? Aquele que defende a sua fé. E São Justino Mártir, ele foi um santo apologeta. Um santo que usou o seu talento, o seu dom em defesa da sua fé. E ele fala logo na sua conversão que aquele que tem um mistério, que tem a iluminação de Deus e não dá testemunho, irá prestar contas. Olha isso, ele falava que não tem como você encontrar o Senhor e não dar testemunho. Justino, ele foi aquele santo que deu testemunho. E ali no ano de 150, ele com toda essa retórica, com toda essa fama, mesmo ali no momento da igreja, que era tudo muito recente, muitas heresias surgindo, ele fundou escolas de filosofia para ensinar o cristianismo e a filosofia. Ele escreveu, ele falava, uma das defesas dele, que ele tinha ciência, que Jesus tinha a mesma essência do Pai, que era a mesma coisa, a mesma pessoa. Mas isso daí as pessoas não entendiam. Isso era um motivo de defesa dele. Tanto que esse texto de São Justino foi discutido num debate sobre a Trindade. Olha o quão é importante este santo. E aí, meus irmãos, o que acontece? Ele foi aquele santo que vivia Gálatas 2:20. Que São Paulo dizia em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O falar de São Justino era o falar de Jesus. O agir dele era o agir de Jesus. Tanto que São Justino, ele viveu ao extremo a passagem de São Paulo a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. São Justino, ele não tinha medo da verdade, mas ele também entendia que essa vida é passageira. Essa vida uma hora vai acabar, porque nós somos cidadãos do céu. Para São Justino, a maior alegria dele era fazer a vontade de Deus. Para São Justino, a maior alegria dele era defender a sua fé. Defender aquilo que ele acreditava. A revelação que o Espírito Santo dava ao seu coração. E São Justino foi esse homem eloquente, foi esse homem que não tinha medo
né? Esse homem que dava testemunho realmente da sua fé. E o bonito, meus irmãos, é que São Justino, mesmo sendo perseguido, ele não parava. E aí o que acontece? Ele dando testemunho de vida, ele ali testemunhando, falando de Jesus, isso começou a gerar inveja. E filósofos da época começaram a denunciar São Justino. Quando foram denunciar São Justino, o que aconteceu? Ele foi ao tribunal, na época de Marco Aurélio. Chegando ao tribunal, ele falou, Marco Aurélio falou: Justino, nega Jesus, que é isso que eles queriam, né? Ele falou: não nego, testemunho a sua fé diante de Marco Aurélio. E ali por volta do ano 165, 167, ele recebeu o seu martírio. Ele defendeu a sua fé publicamente, mesmo sabendo da sua sentença de morte. E ele foi decapitado, testemunhou com seu sangue, né? São Justino, ele foi até as últimas consequências. E é como dizia São Tertuliano de Cartago, que o sangue do mártir é semente de novos cristãos. Após a morte de São Justino, quantos outros não começaram a amar Jesus e a seguir o caminho da verdade e a vida depois do testemunho deste homem? Porque São Justino, ele teve um coração como o nosso, um coração que queria caçar a verdade, queria achar Deus, as palpadelas, e ele encontrou. A verdade é Jesus, a verdade é uma pessoa. Ele encontrou e ele foi até o fim com essa verdade. Ele deu a vida. E interessante que São Justino, ele não foi padre, gente. Ele foi um leigo. São Justino, ele se considerava um cristão no meio do rebanho de Deus. Um servo no rebanho de Deus. Ele nunca chegou a ser sacerdote. Olha que belo. Isso mostra para nós, leigos, que a santidade é para todos. Muitas vezes nós não vamos derramar o nosso sangue, como São Justino. Nós podemos testemunhar a nossa fé. Podemos defender a nossa fé. Se as pessoas chegam para você: por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Jesus? Por que você crê na Virgem Maria? Por que você acredita na Igreja Católica? Você vai saber responder. Porque aí você vai conseguir levar os mistérios. Isso que é bonito. É João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Então São Justino foi esse santo dos primeiros séculos que procurou a filosofia, não encontrando, mas conseguiu encontrar através de um homem que lhe mostrou o caminho de Jesus. E ele, juntando as duas coisas, ele conseguiu converter muitas pessoas, e até os dias de hoje é um grande farol para a igreja. Mais de 2000 anos. Né? E são mais de 2000 anos não, né? Vamos lá, vamos corrigir isso daqui. Mais de 1600 anos, e São Justino ecoa ainda no mundo. É o testemunho desse homem, que não teve medo de ir até os tribunais, porque Jesus falou: se vocês serão levados aos tribunais, mas não temam aqueles que matam o corpo, mas sim aqueles que matam a alma. Justino sabia que toda a dor que ele passaria nessa vida não era nada. E tem uma frase que eu anotei aqui, de São Justino, belíssima, que falava assim, ó: vocês podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. O dano verdadeiro é o dano na alma. Isso eles não poderiam causar. E aí São Justino, uma passagem que resume bem a vida dele, é que São Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: o sofrimento da presente vida não tem proporção com a glória que vos será manifesta. Que Deus abençoe a todos, que possamos ser como São Justino, fiéis ao propósito, fiéis à sua fé. Não negocie a sua fé, mas procure transmitir ela com seriedade e com verdade. É isso que nós procuramos fazer. Então, meus irmãos, Deus abençoe, e São Justino Mártir, rogai por nós.